Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de agosto de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar a pergunta de número 21 do livro 1, capítulo 2, Espírito e Matéria. Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, para todos nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando essas lições, é realmente uma dádiva muito grande, Senhor. Porque o dia a dia nos consome, as dificuldades, as lutas, a rotina, o convívio, e podermos parar para estudar à luz da doutrina dos Espíritos é uma forma sempre de nos chamarmos à realidade, ao bom senso. Que nessa noite, amor querido, a tolerância divina para todos nós, que nós possamos mais uma vez estudar, refletir em torno dessas lições e que através do nosso esforço no cotidiano possamos colocar em prática o que aqui temos aprendido. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos reunimos. Que assim seja. Então vamos lá, que os amigos espirituais mais uma vez possam nos conduzir e nos inspirar. Espírito e matéria. O primeiro ponto que nós vamos aqui falar é que essa questão, a partir do número 21, ele não está falando do espírito, nós espíritos, a individualidade que já somos, não é. Esse espírito aqui é o princípio inteligente ainda. Tia, o que é isso, tia? Fala, explica melhor, que eu não estou dando conta de entender esse princípio inteligente. Nós sabemos do mineral, do monera, que são as bactérias, vírus, do vegetal, do animal, do hominal. Tudo isso é uma matéria, né? Então, para pensar. O mineral, que são as pedras, né? Água, ele é uma matéria, mas ele ainda não tem um movimento de inteligência. Ele tem uma energia, mas ele não tem vitalidade ainda. Ele não tem um fluido vital. Mas nele já habita, já dorme um princípio espiritual. No mineral. Então ele começa os primeiros movimentos, vamos dizer assim, de movimento de inteligência, obviamente uma inteligência rudimentar, no reino monera, com as bactérias, com os vírus, as células, né? Com esse micro-organismo. Ali ele já começa esse princípio espiritual que já estagiou no mineral e agora ele vai estagiar nesse reino, desses micro-organismos, se assim eu posso falar. E aí você vai me dizer assim, tia, quanto tempo se passa? Não sabemos disso. Só Deus o sabe. Daí a gente falar que muitas informações
ainda está bem longe da gente, porque nós não temos maturidade moral para entender isso. Então, se você perguntar direto de um Cristo, talvez ele saiba lhe responder. Mas nós, terrícolas, não sabemos. Então, é aquilo que os Espíritos dizem. Então, esse princípio ele vai estagiar nesse reino monera, e depois ele começa a estagiar no reino vegetal, nas plantas, gente. Olha que coisa linda. Então, você sabe que mesmo no período... Agora, uma coisa eu começo a desconfiar. Do pouco que nós já estudamos, a gente para pensar assim. Por exemplo, não pense você que você viveu essa experiência no mineral, no monera, no vegetal e no animal aqui na Terra. Você não viveu essa experiência. Tia, qual a base que a senhora tem para desconfiar disso? Em uma pergunta que nós vamos fazer aqui no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se o animal tem alma, ele diz assim, olha, chama do que tu quiser. Tu pode dizer que o animal tem alma, pode chamar o que o animal tem de alma. Mas eu só quero que você entenda uma coisinha. São os Espíritos que respondem a Kardec. A distância que existe, aí ele usa o termo que o Kardec está usando, entre a alma de um animal e a alma de um homem, é a mesma distância que existe entre a alma de um homem e Deus. Gente, essa distância é infinita. Se nós estamos distante de Jesus a nível de evolução, imagina de Deus. Então, fazendo um rápido cálculo, você chega à conclusão de que, até porque quando nós vamos estudar a Revista Espírita de 59, nós vamos estudar lá o planeta Júpiter. E lá no planeta Júpiter, ele vai falar dos animais de Júpiter, que seriam aqueles animais domésticos, mas eles não mais se comportam como esses nossos animais domésticos, porque eles já não têm mais patas, já têm formato de mãos. E realizam os trabalhos mais pesados de uma casa. Vai lá ler na revista. Mas ainda assim é um animal. Eles ainda não têm livre-arbítrio, não têm uma inteligência a desenvolver, mas uma inteligência rudimentar. O que é uma inteligência rudimentar, tia? É uma inteligência dada por Deus, mas que ela fica sempre naquele estágio. Ela faz o que é necessário, que é o que nós vamos chamar de instinto. Então, ou seja, tem um nível aí do reino animal que nós ainda nem conseguimos entender. Faz sentido? Então, pautado nessas respostas, a gente vai percebendo a distância enorme que existe. Então, acredito nós que quando esse princípio aqui, lembra que nós estamos falando aqui de um princípio, ele vai usar o espírito, o E minúsculo. A minha ideia é, se você ficou no reino mineral, você passa, enquanto existir esse planeta, você estará no reino mineral. Então, o princípio que habita nas rochas, esse princípio vai estar estagiando enquanto houver planeta Terra. Porque nós sabemos que o planeta Terra, ele teve começo, ele tem meio e o planeta tem fim. Porque tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Então, vai chegar uma hora que esse planeta ele vai voltar a ser o que ele era antes, pó. E tia, a gente que está aqui dentro, calma, quando isso acontecer, nós não mais estaremos aqui, porque nós não mais necessitaremos dele. Não pensa que nós vamos virar estrelinha explodindo, não, tá, gente? É nesse processo de evolução. E olha a tolerância divina, né? Quantos milhões de anos nós estamos aqui. Só de cristianismo são 2000 anos. Mais o período dos profetas, Krishna, Buda, toda essa turma, mais 2000 anos. Nós temos aí quase 4000 anos de moral, de ensinos morais. E a gente, 4000 anos, gente. E a gente não dá conta. Isso para lembrar o que já estava inscrito na nossa consciência. Isso, nominal. Exatamente. Não, eu digo esses 4000 anos, eu estou contando dos enviados de Jesus. Os profetas, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, toda essa turma. E chegou o momento que o próprio Cristo veio, os profetas. Então nós temos aí 4000 anos de muitas lições morais,
que a gente já estava no período de entender. Mas nós não quisemos entender, por isso a palavra rebeldia. Mas então esse período, todo esse período vai ser mineral. Por isso é que eles dizem que nós já vivemos em vários planetas. Quando nós formos viver o período Monera, a gente vai talvez para um outro planeta, começar novamente. Mas o estágio não é aqui. Então observa aí o quão distante é tudo isso. E a gente percebe aí a organização, a paciência divina em organizar ponto a ponto. Fala, Lígia. Eu estava pensando no livro de Gênesis. Sim. Quando fala que Deus criou o mundo em 6 dias. Sim. Seria essa alegoria da evolução do princípio espiritual? Tem alguma relação? Essa pergunta da Lígia é muito interessante. É uma alegoria? Mas não do princípio espiritual, mas da formação do planeta. Isso está muito bem explicado no livro A Gênese, de Allan Kardec. Cada dia é um período, um processo da evolução, da formação do planeta. A gente fez esse estudo, infelizmente, na época nós não gravamos, por isso que você não vai encontrar o estudo completo da Gênese de Allan Kardec no nosso canal. Mas, se Deus nos permitir, iremos refazer. Mas cada dia, Lígia, é um ciclo. São os períodos geológicos. É muito interessante quando a gente faz esse estudo, a gente fez isso, fazendo o link do dia com o período geológico. Aqui, em verdade, o espírito é o primeiro dia, quando ele fez a luz. Que aí é o espírito. É o princípio de tudo, é o início de tudo. Entendeste? A luz não é o sol. Não é o sol. Porque o sol ele faz, acho que é no 4º dia, o sol e a lua. Ele faz a luz. Daí o nosso Senhor Jesus dizer, fazer brilhar a vossa luz, que seria então o Espírito. Então não é. Então aqui a gente para pensar. Então nós, que já somos espíritos, uma individualidade, com a inteligência a desenvolver, livre-arbítrio, enquanto existe terra, nós estamos vivendo essa experiência. Agora, vale ressaltar que nós começamos aqui, muitos de nós começamos aqui, somos terrícolas, e começamos a nossa primeira encarnação aqui, como espírito, já com E maiúsculo. Espírito, individualidade, dotado de livre-arbítrio e inteligência a ser desenvolvida. Aqui, que foram lá no início os homens, que nós vamos chamar os homens primitivos, os homens da caverna, os homens neandertal, você está entendendo? Aquele período inicial. Então, ali já eram espíritos que foram... É interessante, porque cada espécie, de cada localidade, né? Ali foi habitado o quê? Um espírito, um ser, foi escolhido para habitar nessa espécie aqui, nessa espécie, o espírito, a partir desse momento, passa a intelectualizar essa matéria. E aí é o processo de desenvolvimento, porque aquele espírito que começou lá, ele já não começa dotado de livre-arbítrio, dotado da lei de ação e reação, não, ele não tem ainda essa consciência. Ele não tem ainda como responder. Por quê? Porque ele não desenvolveu a inteligência. Então, à medida desse processo da reencarnação, desse processo da evolução, até mesmo nós sabemos que houve um processo de evolução do corpo físico deles. E até hoje, o nosso corpo físico ainda continua em processo de adaptação e de evolução. Vai mudando, o nosso organismo vai mudando. Então, eles foram mudando, foram diminuindo os pelos, o canino já não fazia mais sentido quando eles aprenderam o fogo, a comida, né, a cozinhar. E à medida que o pelo foi diminuindo, que eles foram se tornando mais eretos, eles foram adquirindo o hábito da vestimenta, porque obviamente que eles estavam sendo inspirados pelo mais alto. O Papai do Céu não deixa esse monte de criança solto. Existe uma programação, mas ao mesmo tempo aguardando o tempo de cada um, de cada processo de evolução. A partir do momento que o homem adquiriu agora a sua inteligência, a partir desse momento ele tem um livre-arbítrio. Quando eu digo ele tem um livre-arbítrio, eu estou dizendo assim, tu vai começar a assumir as responsabilidades das tuas escolhas. Tarcísio é dentista, ele está falando aqui da sua experiência como profissional. Ele diz que a arcada dentária está tomando outra forma, né?
Olha, ele está dizendo que o nosso futuro é um rostinho mais estreito e menos dentes, né? E é esse processo. É esse processo realmente de mudança. Só que isso não acontece do dia para a noite. Por exemplo, quando a gente estuda também Gênesis de Allan Kardec, ele vai falar da mudança dos polos, né, no planeta Terra. Então, se nós pegarmos aí essa reta imaginária da divisão dos polos, né, essa reta imaginária horizontal e vertical, a gente percebe que o planeta Terra ele tem vários movimentos rotatórios, inclusive a mudança dos polos. Então, ou seja, a cada 25 mil anos, os polos são invertidos. 25 mil anos. Então, o que nós vamos chamar de polo norte e polo sul, eles estarão invertidos. Nós já percebemos que ele já mudou, está uns 25% já. O eixo central, né? É o eixo. Lembra aquela tsunami famosa? O locutor falou no telejornal que uma das consequências da tsunami foi a mudança do eixo da Terra em alguns graus, eu não lembro, era pouquinho. Mas ele falou isso com a naturalidade, eu fiquei assim, abismada, porque foi uma coisa muito séria mudar o eixo da Terra. Mas ele muda e vai continuar mudando, porque eles são invertidos. E diz Galileu Galilei, no livro A Gênese de Allan Kardec, essa mudança dos polos que acontece, ela se completa aos 25 mil anos. Ela leva 25 mil anos para fazer essa mudança. Eu digo, quando eu estive em Barra Velha, em Joinville, uma cidadezinha litorânea, gostosa, e você vê mansões na beira da praia sendo engolida pelo mar. É justamente essa mudança. Então, ela se completa aos 25 mil anos, os polos estão totalmente invertidos. Justamente porque, tia, a Terra necessita, os polos, o que está mergulhado no polo norte e polo sul, eles estão em repouso, se recuperando. Um gelo, se recuperando. Quando ele investir totalmente, é uma forma de recuperar agora os demais polos. Os demais, nós aqui no caso, né? Recuperar o que o homem, de certa forma, maltratou. Então, ele se completa a cada... Você lembra disso, Augusto, que a gente estudou, né? É tão legal lá no livro A Gênese, tá? Então, gente, tudo isso para a gente perceber, a gente tem que entrar aqui nesse capítulo, mas assim já com a cabeça um pouco mais aberta, entender que existe uma programação para tudo. Então, não fica desesperado, não, que quem comanda tudo é Deus. E a gente vai perceber muito isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando a gente percebe Ismael, coordenado obviamente pelo nosso Senhor Jesus, comandando todo o processo de descobrir o Brasil, comandando o processo da vinda de Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que seria o Império. E quando iniciou a República, o que o nosso Senhor Jesus falou a Ismael? A partir desse momento o Brasil adquire a sua maturidade política. A partir de agora, eles começarão a assumir as responsabilidades das suas atitudes. Então, da mesma forma com os espíritos. Então, ele conduz. Chegou um momento, não, a partir desse momento... E olha que esse princípio, esse espírito e o princípio foi sempre conduzido pelo Papai do Céu. Porque o instinto é o Papai do Céu conduzindo 100%. E quando nós adquirimos a nossa individualidade na condição já de espírito, com E maiúsculo, esse ser, mas que era um primitivo, era um espírito iniciante, era um espírito ali que estava iniciando o seu processo, o instinto que conduzia. Então, o que foi acontecendo? À medida que foi desenvolvendo a inteligência, foi o instinto diminuindo, para que o homem, o ser hominal, pudesse ter as suas decisões e assumir as responsabilidades das suas decisões. Não é verdade? Então, eu acho lindo isso nesse processo da evolução e da paciência de aguardar. A gente viu isso também com a chegada da doutrina espírita na França. Lembra do cuidado que os espíritos tiveram no início de primeiro movimentar a mesa, depois de responder na mesa através de um sim ou não, depois de apontar as letras do alfabeto, toda uma tolerância até aguardar o momento exato para que houvesse a psicografia e a psicofonia. Quem tem lucidez não atropela, aguarda para ensinar tudo no momento exato. Vamos para a pergunta de número 21. Então, espírito e matéria. Lembrando que aqui não é
a individualidade, o espírito que somos, mas sim o princípio inteligente, tá bom? A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em certo momento? Então, a matéria existe antes que Deus? Quando ele está falando aqui matéria, gente, não pensa na tua garrafa que está aí na tua frente, na tua mesa ou no corpo que você está. Pensa matéria quando se fala de todos os átomos, a formação das moléculas. Essa matéria, pensa aí. E olha, e hoje falar que a menor partícula da matéria são os átomos, nós sabemos que isso já não cabe mais. Mas parte do princípio dessa matéria, nós conhecemos aqui na Terra como uma matéria ainda primitiva, porque é através da junção dessas micropartículas, se assim eu posso chamar, que vai se formar a matéria. É a junção. Então, o que é essa caneta que você está segurando aí na sua casa, se não a junção dessa matéria elementar primitiva? Lembra como a gente aprendia lá na escola? Como é que a gente aprendia? O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E tem peso, né? Hoje em dia isso já caiu por terra. Porque hoje a gente vê a matéria atuando e a gente não está vendo e nem tem peso. Faz sentido? Era palpável, então hoje isso já caiu por terra. Por exemplo, se você tomar um choque e você levar um soco do choque, porque você vai bem longe, né? É matéria. E tanto é que essa matéria que você não vê, que você não pesa, que você não... ela te empurra que você vai lá pra frente. Tá? Então vamos pensar aí, quando falar em matéria, lembra lá da tua tabela periódica que você adorava, sua professora de química, que pedia para você aprender todos aqueles símbolos, né, da tabela periódica. Então ele pergunta, a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em certo momento? Essa é a pergunta. Só Deus o sabe. Entretanto, tem que dizer, olha, não sei. Eles responderam aqui, eu adoro essa resposta, não sei, só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. Qual é? É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Você consegue imaginar Deus sem fazer nada? A matéria existe de toda a eternidade como Deus, que Deus é eterno, não teve nem começo e nem terá fim, porque o conceito da palavra eterno é isso. Por isso que a gente não pode dizer que eu sou um espírito eterno, mas eu posso dizer que eu sou um espírito imortal. Porque o eterno ele não teve começo e o espírito teve um começo. Ele teve um princípio. Ele teve o início. E aí Kardec fez a 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, eu posso tocar, eu posso ver, que é impenetrável. Isso aqui, Kardec está fazendo a pergunta, ele era professor de física, ele era professor de química, mas no século XIX. Ainda não se falava no quark. E hoje já está mais dividido ainda, que eu já nem sei. Então, era ainda aquele conceito, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem peso, né? Então, era esse o conceito, né, Lígia? Era esse o conceito. Então, nós estamos aqui no século XIX. Então, ele faz a pergunta pautado naquilo que a física e a química falava. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Ele pergunta, essas definições são exatas? É isso? Matéria é isso? Do vosso ponto de vista são exatas, ou seja, dentro da física, da química que vocês estão estudando, é isso. Do vosso ponto de vista é isso. Porque não falais senão do que conheceis.
Não conhece. Você está falando, e eu acho legal isso. Eles dizem assim, não, vocês estão errados, não é isso não. Não, dentro do ponto de vista do que vocês estão aí estudando, é isso. Agora ele vem, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ou seja, tem um estágio aí da matéria, como ele é um estado da matéria, que não conhece. Pode ser, por exemplo, tão etérea a matéria e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então, aqui ele já me deu um conceito a mais sobre matéria. Um conceito a mais sobre matéria. Eu vou solicitar para nossa irmã Lígia colocar aí para você dar uma olhadinha na tabela periódica. Ela vai recordar para a gente. Ela vai colocar aí o conceito do quark para você verificar. Conceito de matéria, para você ir olhando e a gente poder ir ilustrando bastante isso. O que é uma molécula? Então ele diz, contudo é sempre matéria, embora para vós não. Ou seja, não vou deixar ferver a nossa cabecinha. Vamos parar aí para a gente refletir bastante e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Agradecemos a Deus e a espiritualidade amiga. Um grande abraço da família OS Manaus. Se houver dúvida, coloque aí no nosso canal. Deus nos abençoe. A gente tem que entrar aqui nesse capítulo, mas assim já com a cabeça um pouco mais aberta, entender que existe uma programação para tudo. Então não fica desesperado não, que quem comanda tudo é Deus. Que esse princípio, esse espírito e o princípio foi sempre conduzido pelo Papai do Céu, porque o instinto é o Papai do Céu conduzindo 100%. Então o que foi acontecendo? À medida que foi desenvolvendo a inteligência, foi o instinto diminuindo, para que o homem pudesse ter as suas decisões e assumir as responsabilidades das suas decisões. Então eu acho lindo isso nesse processo da evolução. Quem tem lucidez não atropela, aguarda para ensinar tudo no momento exato.